A saúde mental da equipe deixou totalmente de ser um problema exclusivo do RH e acabou de se tornar mesmo um risco de compliance auditável pelo governo. E se quem está na liderança de uma empresa hoje acha que o negócio é pequeno demais para se preocupar com isso, a realidade agora é bem outra. Aquela lógica de que bem-estar no trabalho é só um benefício intangível, uma cultura de frases bonitas pintadas na parede, isso ficou no passado. E o centro de toda essa discussão orbita em torno de uma atualização fundamental na base das leis trabalhistas brasileiras, que é especificamente o que a gente conhece como NR1, a norma regulamentadora número 1. Ela é a norma que diz tipo toda empresa precisa gerenciar seus riscos. E para entender esse cenário atual, o nosso ponto de partida obrigatório é a regra mais ampla que afeta literalmente todos os negócios no país, sem nenhuma exceção, que é a AEP. Análise Ergonômica Preliminar. A AEP não é uma recomendação, ela é uma imposição da NR1 para 100% das empresas brasileiras desde 2022. Ou seja, até aquele microempreendedor individual, o MEI, que trabalha sozinho, vendendo pastel na feira. Esse empreendedor tem a mesma obrigação legal de possuir essa análise que uma multinacional com 10 mil funcionários. A AEP é uma análise qualitativa e investigativa do processo de trabalho em si. A pergunta central que o avaliador tenta responder é simplesmente: como o trabalho funciona? O foco é mapear o ritmo das tarefas, como as metas são estipuladas e comunicadas, se existem pausas estruturadas dentro do turno, como flui a comunicação entre os departamentos, o grau de autonomia que as equipes possuem para resolver problemas e, claro, os níveis de microgerenciamento por parte das lideranças. Imagina que uma empresa é tipo uma casa. A AEP funciona como uma inspeção rigorosa no encanamento dessa casa. O profissional técnico que realiza a AEP vai olhar a pressão da água, vai checar se os canos têm a bitola certa para a demanda que a casa exige, vai procurar vazamentos que, no mundo corporativo, seriam os gargalos de comunicação. E ele vai identificar canos entupidos, que a gente pode comparar a um processo travado por excesso de microgerenciamento. Ou seja, a AEP avalia a física do encanamento, mas em nenhum momento o inspetor bate na porta dos moradores para perguntar se eles estão gostando do gosto da água. Talvez você esteja se perguntando: se a AEP avalia apenas a estrutura desse encanamento, como e onde fica a experiência de quem vive o trabalho no dia a dia? Onde a empresa mede se a água está contaminada ou se a pressão está machucando as pessoas? Veja, existe uma separação entre o processo físico e a percepção humana. No nosso exemplo, a lei não ignora o morador da casa, ela apenas usa um instrumento diferente para ouvi-lo. E essa é a função da segunda sigla, o DRPS, o Diagnóstico de Risco Psicossocial. Enquanto a AEP olha para o fluxograma e pergunta: como o trabalho funciona? O DRPS vira o espelho para a operação e pergunta: como o trabalho é vivenciado? É a ferramenta que olha para o humano. O DRPS quantifica a percepção através do mapeamento de 13 fatores de risco psicossociais. Não estamos falando de perguntar se o funcionário está feliz. Estamos falando de métricas como sobrecarga de trabalho, que não é apenas volume de tarefas, mas a pressão do tempo para executá-las. E olha, a medição desses fatores não ocorre por observação externa. O DRPS é construído através de um inventário, que é um questionário 100% online, remoto e totalmente anônimo, respondido pelos próprios colaboradores. Os resultados alimentam um dashboard, um painel de dados estatísticos sigilosos. A validade legal desse mapeamento é de 2 anos, então o governo estruturou um caminho para que a voz, que muitas vezes é silenciada por medo de represálias, seja transformada numa métrica auditável de conformidade. Mas tem uma distinção legal gigantesca aqui que a gente precisa pontuar. O MTE, ou seja, o Ministério do Trabalho e Emprego, não aplica a mesma régua para todo mundo. A AEP é universal, exigida em 100% dos negócios, desde a barraca de pastel até a corporação com capital aberto. Mas o DRPS tem outra classificação. O diagnóstico de risco psicossocial, com essa obrigatoriedade de medir os 13 fatores a cada 2 anos, está atrelado a outra sigla da NR1, que é o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco. Regra muito clara: se as características da empresa a obrigam a ter o PGR, ela automaticamente tem que rodar o DRPS.
O diagnóstico passa a ser um dos pilares da gestão de riscos daquela organização. Digamos que numa oficina mecânica de bairro, o proprietário tem ali 12 funcionários trabalhando nos carros. Pelas regras de enquadramento da NR1, dependendo do grau de risco formal e do regime tributário, negócios desse porte podem conseguir isenção do PGR. Então, se a oficina está dispensada do PGR, ela também está isenta de aplicar o DRPS. Mas aí, a saúde mental desses 12 mecânicos não cai num ponto cego jurídico? A legislação simplesmente isenta a oficina de monitorar o risco de um burnout ou de assédio moral? Bem, à primeira vista, a dispensa do PGR parece criar uma brecha gigante mesmo. Mas a arquitetura da NR1 é desenhada em camadas. A oficina mecânica de bairro ganha a isenção dos programas contínuos e não precisa contratar um sistema para rodar questionários anônimos a cada 2 anos com os mecânicos. Contudo, ela ainda é capturada pela obrigatoriedade da primeira camada, a AEP. O dono da oficina ainda precisa documentar os ritmos de trabalho dos mecânicos, como as pausas são respeitadas durante o expediente e como a demanda de clientes é distribuída. O sistema isenta a pequena empresa da complexidade estatística do DRPS, mas exige um nível basal de sanidade estrutural. O dono da oficina não precisa gerar dashboards anônimos, mas ele não tem passe livre para organizar o trabalho de forma caótica ou extenuante. A ergonomia do processo, a AEP, garante que exista um registro auditável de como aquela pequena empresa opera. Agora, para as empresas maiores, que não possuem isenção do PGR e precisam obrigatoriamente implementar as duas ferramentas, a AEP e o DRPS, a dinâmica de campo muda drasticamente. O processo completo de avaliação psicossocial tem 2 etapas fundamentais, que são a quantitativa e a qualitativa. Os números puros, extraídos do questionário remoto e anônimo do DRPS, é o dado bruto, dizendo, por exemplo, que 60% do departamento financeiro relata exaustão por volume de trabalho. O dado bruto diz a exaustão, mas não diz se a exaustão vem de um software antigo que trava o dia todo ou se vem de uma liderança que exige relatórios redundantes às 6 da tarde. É para isso que serve a etapa qualitativa. A AEP assumiu oficialmente o papel dessa etapa qualitativa. Quando a AEP é aplicada como a fase qualitativa do processo, esse inventário sobre como o trabalho funciona é feito exclusivamente com a liderança e a gestão. Limitar o inventário da AEP à liderança garante a separação entre a visão sistêmica e a visão de tarefa. Como o organograma foi desenhado? Quais são os critérios formais para promoções? Como o orçamento de tecnologia restringe a compra de novos equipamentos? Qual é o histórico documental das taxas de turnover e absenteísmo? O operador sabe que a máquina não funciona, mas a gestão é quem detém o manual de como a fábrica foi desenhada. Se a AEP perguntasse ao operador sobre a estrutura macro, a avaliação misturaria o desenho do processo, que é responsabilidade gerencial, com a percepção do sofrimento, que já é o alvo lá do DRPS com anonimato. A separação mantém os papéis super claros, e por isso o aplicador da AEP se posiciona como um auditor de arquitetura corporativa. Se a análise for presencial, ele circula pelo ambiente de trabalho, mantendo uma postura rigorosamente técnica e observacional, sem papo furado. Ele não conduz interrogatórios de corredor com equipe, não valida acusações informais contra gestores e não fica anotando nomes de funcionários que estão reclamando da carga horária. A coleta de percepções individuais é exclusividade do DRPS, aquele que é online e anônimo. E vale lembrar, a AEP também pode ser conduzida remotamente, por meio de videoconferências com os gestores e através do cruzamento de dados institucionais, como o número de atestados médicos apresentados no trimestre. O cruzamento da análise ergonômica preliminar com o diagnóstico de risco psicossocial cria uma teia de monitoramento que é muito difícil de ser manipulada. A empresa declara como seu processo funciona de forma sistêmica, e os colaboradores declaram de forma anônima e segura os impactos psicossociais reais daquela operação. E a grande questão que fica para quem acompanha a gente hoje é: se o seu processo parece perfeito no manual, mas o painel de quem opera a máquina vive piscando em vermelho, quanto tempo falta até a operação parar de vez por falta de peça de reposição? Fica a reflexão sobre o que as métricas de saúde da sua equipe realmente estão tentando te avisar. Portanto,
É muito importante que as empresas escolham bem o implementador da norma regulamentadora número 1, para não se arriscarem com oportunistas ou aventureiros. O nosso modelo de implementação conta com a experiência de 3 décadas de mundo corporativo com atuações nas áreas de RH e segurança do trabalho, além de vivência clínica em saúde mental. E com o diferencial de uma expertise com a técnica de sincronização bioenergética. Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética também pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos, e que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo e descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora, no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.